pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E a conversa de hoje é a respeito das concepções de avaliação em educação física. E o objetivo deste vídeo é que você possa estabelecer relações entre as teorias curriculares da educação física e as concepções de avaliação. Então, vamos às teorias curriculares da educação física e vamos às relações que nós estamos aqui fazendo com as concepções de avaliação. Vocês sabem, estes são os currículos da educação física, também chamados teorias curriculares da educação física. Há outros vídeos no canal que fazem uma discussão mais aprofundada de cada uma dessas vertentes. Para os propósitos desse vídeo, é importante lembrar apenas que cada uma dessas vertentes trabalha com um determinado referencial teórico que lhe dá sustentação, se organiza e se desenvolve de uma determinada forma, ou seja, tem uma prática pedagógica bem característica e elege um objeto de ensino bem específico. Tudo isso porque cada uma dessas perspectivas de ensino da educação física quer formar um sujeito de uma determinada maneira. Então, se a intenção é formar um sujeito de uma determinada maneira e se para tanto trabalha com determinados campos teóricos que são distintos, determinadas formas de desenvolvimento, ou seja, a prática pedagógica que também divergem, e principalmente determinados objetos de estudo, é de se esperar que cada uma dessas perspectivas também esteja atrelada a uma determinada concepção de avaliação. E é isso que nós vamos agora apresentar. Então, na perspectiva ginástica ou esportivista da educação física, o que se identifica é a avaliação somativa, porque a aprendizagem é tratada como um acúmulo. Basta você lembrar dos métodos conhecidos para ensino da gestualidade, como eles apostam na aprendizagem de estruturas anteriores, na aquisição de estruturas anteriores para a aquisição de estruturas posteriores. Então, temos aí um bom exemplo de avaliação somativa. Já na perspectiva psicomotora ou desenvolvimentista da educação física, como vocês bem sabem, nós trabalhamos principalmente através de observações e de testagens, e nós sempre fazemos comparações entre o que os estudantes e as estudantes apresentam em termos de habilidades motoras, em termos do domínio cognitivo, em termos do domínio socioafetivo e o que é esperado para aquela faixa etária. Então, são avaliações comparativas. Na perspectiva crítica, o que se espera do processo pedagógico é a formação de cidadãos e cidadãs que leiam a realidade ao seu redor e saibam intervir nessa realidade de modo a transformá-la, fazendo isso através de um conhecimento mais apurado sobre a historicidade das práticas corporais e de como as práticas corporais vão lidando com as transformações sociais, como as práticas corporais carregam signos da cultura dominante e como o conhecimento científico é um instrumento importante na problematização desta forma de realização e forma de ocorrência da prática corporal, como o conhecimento científico é um instrumento importante na atuação para a transformação da sociedade através de uma intervenção mais elaborada, de uma intervenção mais complexa, de uma intervenção mais sofisticada, e aqui eu me refiro no âmbito das práticas corporais, com vistas a elucidar a maneira como as relações opressivas, as relações, sobretudo as relações de classe, interferem na visão que os sujeitos têm acerca das práticas corporais e, obviamente, a sua visão de mundo. Por isso, a aprendizagem ela é verificada sempre de forma atrelada às atividades que foram
realizadas para que essa aprendizagem fosse alcançada. Então, há uma preocupação da professora e do professor que atuam na perspectiva crítica em identificar em que medida as atividades propostas estão contribuindo para a formação, ou seja, estão contribuindo para a aprendizagem numa determinada direção. Então, há uma preocupação constante com o acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, das estudantes, e identificando aí restrições, limites, processos ainda inadequados ou insatisfatórios. Há uma preocupação na mudança das intervenções em busca de uma aprendizagem mais sofisticada, mais elaborada. E, finalmente, na perspectiva cultural, a noção de avaliação não recai sobre as aprendizagens, mas recai sobre o trabalho pedagógico. Então, a literatura mostra, e a prática, principalmente a literatura sobre perspectiva cultural foi extraída da prática com a proposta, então a literatura mostra muito bem que a avaliação na perspectiva cultural recai sobre o trabalho realizado. Não se trata de uma avaliação da aprendizagem, mas uma avaliação do trabalho. Uma vez que a perspectiva cultural ela pretende contribuir para a formação de sujeitos solidários, contribuir para a formação de pessoas que identifiquem, que reconheçam, que valorizem as formas outras de ser, de pensar e de agir, não há porquê a avaliação na perspectiva cultural estar preocupada com o quanto cada estudante aprende a esse respeito. Muito pelo contrário. Como a perspectiva cultural aposta no acesso a diferentes significados acerca das práticas corporais e das pessoas que delas participam. Como a perspectiva cultural trabalha com a ideia de que nós estamos em processo constante de ressignificação das coisas do mundo, não há como preocupar-se, não há como perseguir determinadas aprendizagens. Então, a perspectiva cultural aposta na ideia de que a situação didática ela é aquela oportunidade rica das crianças, jovens, adultos e adultas, idosos e idosas que frequentam a educação básica interagirem com outras formas de pensar, fazer e dizer as práticas corporais e as pessoas que delas participam. Portanto, o professor e a professora que atuam nessa perspectiva, obviamente, eles observam aquilo, as respostas das crianças, a resposta dos estudantes, das estudantes às atividades, e a partir dessas respostas eles reorganizam as atividades, sempre querendo incrementar a circulação de significados acerca das práticas corporais e das pessoas que delas participam, e nunca pensando em incrementar, em aprimorar, em aperfeiçoar as aprendizagens. Estabelecida a relação entre as teorias curriculares da educação física e as concepções de avaliação, passemos a uma discussão mais apurada da perspectiva cultural da educação física e como a avaliação é entendida, ou seja, o que seria então a avaliação do trabalho pedagógico. É importante lembrar que a educação física, na perspectiva cultural, ela acompanha o movimento da área e ela também concebe a educação física como um componente da área das linguagens. Então, é importante que a gente retome uma discussão a respeito da linguagem para que a gente possa pensar como que a educação física cultural, como que a perspectiva cultural da educação física concebe a avaliação do trabalho pedagógico pensando na educação física na área das linguagens. Então, vamos fazer uma inflexão para lembrar que linguagem é um sistema de comunicação, que a linguagem faz circular formas de representação, que a linguagem produz e negocia significados e que a linguagem produz cultura. Muito bem. Estabelecida essa relação entre as teorias curriculares da educação física e as concepções de avaliação, passemos a detalhar um pouco mais a avaliação na perspectiva cultural da educação física. Mas é importante que você tenha em mente
que na perspectiva cultural da educação física, o componente se encontra inserido na área das linguagens. Não é um movimento recente, você sabe muito bem, é um movimento que já remonta a 40 anos, ou seja, há mais de 40 anos que nós concebemos a educação física na área das linguagens. Acontece que com a perspectiva cultural da educação física, a noção de linguagem, ela é influenciada pela contribuição de um campo teórico chamado pós-estruturalismo. Você também encontra vídeos que discutem essa questão aqui no canal. E se nós entendermos o pós-estruturalismo, nós veremos que a linguagem assume uma função muito importante na vida, na sociedade, no mundo, na cultura e também na escola, na docência, na educação física. Então, é importante retomarmos algumas noções a respeito da linguagem, o que nós estamos entendendo por linguagem, qual é o lugar que a linguagem ocupa no ensino da educação física, de qual linguagem nós estamos falando, e para que nós possamos, então, aprimorar um pouquinho mais essa discussão da avaliação na perspectiva cultural da educação física, da avaliação como trabalho pedagógico. Então, iniciemos recordando que a linguagem é um sistema de comunicação, que a linguagem faz circular formas de representação, que a linguagem produz e negocia significados, ou seja, aquilo que a gente entende sobre as coisas do mundo, aquilo que a gente entende sobre as práticas corporais, entra em circulação a partir da linguagem, de vários tipos de linguagem, né? Mas nós agora estamos trabalhando com a linguagem de uma maneira bem ampla, nós estamos aqui definindo ou caracterizando tipos de linguagem, e é importante lembrar também que a linguagem constrói cultura, uma vez que na perspectiva pós-estruturalista, a linguagem produz as coisas do mundo. Bom, dito isto, também é importante lembrar que a linguagem ela pode ser verbal, nesse caso oral ou escrita, e ela pode ser não verbal, pictórica, sonora, musical, entre tantas outras, também a linguagem corporal. E a linguagem corporal, nós podemos entender a linguagem corporal como sinais, adereços, tatuagens, trajes e gestualidade. Ou seja, hoje nós entendemos que vestir a partir do momento que nós significamos os trajes, as vestimentas das pessoas, estes adereços fazem parte da linguagem corporal. Um determinado corte de cabelo, uma determinada marca no rosto, uma tatuagem, etc., fazem parte da linguagem corporal. Mas não são estas as linguagens que a perspectiva cultural da educação física, ou que a educação física como um todo, trabalha. Nós trabalhamos com a gestualidade e nós trabalhamos com a gestualidade embutida nas práticas corporais. Nós entendemos que as práticas corporais são produtos da gestualidade sistematizada. Então, as práticas corporais nada mais são do que textos da cultura, uma vez que é a linguagem, portanto, a linguagem corporal que produz cultura, uma vez que as práticas corporais materializam as representações dos grupos sociais que as produziram e as reproduziram, por isso que a amarelinha tem certas regras, funciona de uma certa maneira, se diz certas coisas quando a gente brinca de amarelinha, quando a gente joga futebol, quando a gente anda de skate, quando a gente luta Muay Thai, quando a gente dança, valsa, ou seja, cada uma dessas práticas corporais, ela singulariza, ela identifica os grupos sociais que a produziu. Cada uma dessas que as produziram, né, cada uma dessas práticas corporais, elas são, na verdade, traços das identidades culturais dos grupos que as produziram e reproduziram. Então, é função da educação física na área das linguagens qualificar a leitura e a produção das práticas corporais. Então, nós não lemos somente a gestualidade, nós lemos os adereços, nós lemos o regramento, nós lemos o desenho tático, nós lemos cada uma das práticas corporais, nós lemos o contexto em que essas práticas corporais acontecem, ou seja, a nossa leitura das práticas corporais, ela extrapola a linguagem corporal. Mas a educação física compete qualificar a nossa leitura, ou seja, as atividades que o professor, que a professora organizam e desenvolvem, devem objetivar
que nós passemos a atribuir significados àqueles signos que lá estão, mas que até então nós significávamos de outra forma, ou nós não atribuíamos significado algum, ou nós não reconhecíamos uma determinada tática, uma determinada regra, uma determinada marca, um determinado adereço, ou uma determinada técnica corporal, um gesto que caracteriza aquela prática corporal. E é também fundamental que as aulas de educação física contribuam para que essa realização das práticas corporais também se qualifique. Então, se equivoca quem pensa que as aulas da educação física na perspectiva cultural são aulas teóricas. Isso é um equívoco. É até um comportamento anticientífico pensar uma coisa dessa, ou pior, né, reproduzir uma coisa dessa, falar, anunciar uma coisa dessa. O que as aulas de educação física na perspectiva cultural fazem é justamente o contrário, é estimular a produção da gestualidade que caracteriza as práticas corporais, ou seja, nas aulas de educação física na perspectiva cultural, os estudantes e as estudantes dançam, lutam, brincam, fazem ginástica, fazem esporte, ou seja, realizam todas as práticas corporais, porque há uma situação didática inquestionável, ou seja, que é a vivência. A vivência, não existe a produção da prática corporal, sem a vivência não existe a execução da prática corporal. Então vamos a um exemplo de como seria a avaliação do trabalho pedagógico, ou seja, como seria a avaliação na perspectiva cultural da educação física, uma vez que nós identificamos em vários documentos curriculares municipais, estaduais e mesmo na base nacional, uma influência grande dessas questões. Então, se nós olharmos para esta habilidade que está presente em vários documentos municipais que foram fortemente influenciados pela base nacional, e se nós entendermos a educação física na área das linguagens, e entendermos que a educação física, na sua perspectiva cultural, ela se insere na área das linguagens e ela concebe a avaliação como avaliação do trabalho pedagógico e não avaliação da aprendizagem, nós podemos dizer que a habilidade de experimentar, fruir e recriar diferentes lutas e seus elementos presentes no contexto comunitário, local e regional, reconhecendo seu contexto histórico, social e cultural, pode levar o professor e a professora, após o mapeamento do universo cultural corporal da comunidade, a eleger o judô como prática corporal a ser tematizada. Uma vez eleito, definido o judô como prática corporal a ser tematizada, o professor e a professora organizarão atividades de vivência, de leitura da prática corporal, de ressignificação, de aprofundamento, de ampliação, farão alguns registros para que eles possam avaliar. E esses registros serão lastreados, serão apoiados nas observações das respostas das turmas às atividades propostas, às situações didáticas propostas. E essas respostas são de muitas maneiras. Essas respostas elas podem ser a partir da linguagem oral, mas elas também são respostas gestuais, de como as crianças estão lidando com as situações propostas, com os seus colegas e as suas colegas, com a realização da prática corporal, ou seja, com a produção da prática corporal. Por isso que durante a tematização do judô, este professor ou essa professora, ele pode observar e registrar. As crianças que estão participando das aulas podem produzir registros também. Este professor, essa professora pode fazer anotações, ele pode fazer vídeos, ele pode gravar áudios, ele pode recolher materiais produzidos pelas crianças. As crianças também vão lutar nessas aulas, as crianças também vão realizar as técnicas que caracterizam o judô. As crianças, por exemplo, vão participar de várias lutas e podem até, junto com o professor, a professora, organizar uma espécie, né, de um festival, de um campeonato lá no final. Todas essas situações didáticas que caracterizam a tematização, elas oferecem ao professor e à professora informações importantes acerca da maneira como as crianças estão lidando com aquela experiência. E são essas informações que fundamentam o professor e a professora, e são informações que esse professor e essa professora precisam registrar, mas que fundamentam a preparação, a organização, o planejamento da próxima aula. Então, as aulas
que nós realizamos e a maneira como as crianças lidam com as aulas que nós realizamos são o material mais importante a ser avaliado e que leva o professor e a professora a pensarem nas próximas aulas. Então, na perspectiva cultural, a reflexão de uma aula que aconteceu hoje, ela é fundamental para que a gente possa pensar na aula que vai acontecer na semana que vem ou na aula que vai acontecer amanhã. Então, é nesse sentido que a avaliação retroalimenta o trabalho do professor e da professora. Sem avaliação, não há como o professor e a professora planejar, organizar, separar os materiais, pensar naquilo que ele vai fazer. Por fim, é importante destacar que a análise desses materiais, a análise desses registros será fundamental para o professor, para a professora, pensarem ou repensarem as situações didáticas futuras. Na perspectiva cultural, nós não planejamos todo o curso, na perspectiva cultural nós não planejamos o bimestre inteiro, na perspectiva cultural nós não planejamos todas as aulas ou as aulas de várias semanas. Na perspectiva cultural, nós sabemos para onde vamos, temos um objetivo a ser alcançado. Na perspectiva cultural, nós perseguimos o alcance desse objetivo, mas nós estamos sempre atentos àquilo que acontece nas aulas. E é justamente aquilo que acontece nas aulas e que foi documentado, registrado, que ajuda o professor, após a análise desses registros, a repensar aquilo que ele estava fazendo, a seguir na mesma caminhada, seguir a mesma trilha, se ele entende, se ela entende que estava seguindo a direção correta, em busca do seu objetivo, para o alcance do seu objetivo, ou modificar as situações didáticas que ele havia inicialmente pensado. E a modificação não é do tema, a modificação é da situação didática. Então, o professor planeja leituras da prática corporal, planeja ressignificações, planeja aprofundamento, ampliação, e ele vai variando entre essas situações didáticas na medida que o trabalho vai caminhando. Agora, se ele vai fazer um convite a alguém, se ele vai levar as crianças até o lugar onde acontece aquela prática corporal, se ele vai apresentar um vídeo, se ele vai propor a realização da prática de outras maneiras, isso depende justamente da análise que ele fizer do material que ele reuniu durante o trabalho pedagógico. É por isso que na perspectiva cultural da educação física nós pensamos na avaliação do trabalho pedagógico e não pensamos na avaliação das aprendizagens. Muito bem, era isso por hoje. Fiquem bem, estão aí disponíveis as redes sociais, o site do GPF e também as redes sociais onde vocês encontram outros materiais. Até a próxima.